Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Maria Fabiola e hoje nós vamos estar trabalhando a célula da bactéria. Então, para introduzir esse assunto, nós temos que entender que a célula, que a bactéria, eles são organismos unicelulares e eles não possuem um núcleo definido e nem organelas membranosas. E eles podem estar sendo classificados de acordo com o seu formato, que eles podem ser esféricas, em bastão ou espiraladas. Muitas pessoas associam a bactéria como causadoras de doenças, mas é necessário que a gente compreenda que as bactérias elas atuam também na decomposição da matéria orgânica e na fabricação de alguns alimentos, como por exemplo o iogurte. Dentro das características gerais das bactérias, nós temos que elas são unicelulares, ou seja, são formadas por uma única célula, e elas podem ocorrer de forma isolada ou em agrupamento. Para melhor compreender como funciona essa estrutura da célula, eu fiz um modelo didático reciclável. Então, aqui nós temos a garrafa, que vai estar representando a cápsula da bactéria. O EVA verde de fora é a parede celular. Esse vermelho é a membrana plasmática. Esse aqui é o flagelo. O verde é o DNA. Os círculos amarelos são os plasmídios. Aí nós temos também os ribossomos e as fímbrias, que vão ser explicadas cada estrutura mais adiante. Então, as bactérias, elas são seres procariontes, ou seja, elas não vão possuir um núcleo definido, então o seu material genético ele vai estar disperso em uma região que é envolto por uma membrana, essa região é chamada de nucleóide. Então, além do material genético presente no nucleóide, nas bactérias podem ser observados as moléculas circulares de DNA pequena, que são o quê? São chamados plasmídios. Os plasmídios, que são as bolinhas amarelas, eles se replicam independentemente, Nas células bacterianas estão ausentes também algumas organelas, estruturas desenvolvidas por membrana que são encontradas suspensas no citossol de células eucariontes. Então, os ribossomos estão presentes nesse tipo de célula, apesar de serem diferentes das que são encontradas nas células eucariontes, por eles serem menores e com diferenças em relação ao conteúdo proteico e o RNA. Nós temos também que as células bacterianas são dotadas de parede celular, que eu mostrei a parede celular aqui. É uma estrutura localizada externamente à membrana plasmática e a função dela tá garantindo a manutenção da estrutura da célula, do formato e também de protegê-la. Então, nós temos também que para a bactéria ela estar se movimentando, nós temos os flagelos, o flagelo, e as fímbrias, que elas vão estar auxiliando nesse processo de movimentação delas, nós temos também a classificação das bactérias, que elas vão estar classificadas entre cocos, bacilos e espirídeos. Os cocos, eles têm uma forma circular, de bola, por exemplo. Já os bacilos, eles vão ser nesse formato mais compridinho e os espirídeos, eles vão ter o formato, por exemplo, de uma bola, Então, os cocos, eles são bactérias que apresentam formato espirídico, como eu disse, E eles podem ocorrer de forma isolada, agrupamento também. E eles são denominados diplocos quando são dois, quando formam uma cadeia, eles são denominados estreptocos. E se em um agrupamento, por exemplo, como um cacho de uva, eles são denominados estafilococos. Nos bacilos, que eles são as bactérias que apresentam formato de bastão, são mais
nesse formato, eles podem ocorrer isoladamente ou em pares também, que são os diplobacilos, e em cadeias, que são os estreptobacilos. Os espirilos são bactérias com formato helicoidal e rígida, né? Então ela vai ter, digamos, o formato de mola. Aí temos também as espiroquetas e o vimbrião. As espiroquetas, elas são bactérias com formato helicoidal e flexível. Então, o que vai mudar dos espirilos para as espiroquetas? É a questão da rigidez e da flexibilidade. No vimbrião, são bactérias que apresentam um formato de vírgula. Então, eles são bem simples, né? Nós temos também a reprodução da bactéria. Como é que ela vai ocorrer, né? Essa questão da reprodução. Vai ser por divisão binária. A gente já viu algumas vezes, e é um processo assexuado. Então, nós temos aqui a primeira, e ele vai se dividindo até formar duas bactérias, né? Então, a célula filha, a célula mãe vai dar origem a uma célula filha, por exemplo, né? Vão gerar duas células bacterianas. Esse processo, ele é relativamente rápido, em alguns casos, né? Em alguns casos ele dura questão de 20 minutos, mais ou menos. As bactérias, elas podem realizar um processo de recombinação genética, o que promove a variabilidade genética. A combinação genética pode ocorrer por meio de 3 processos. Então, nós temos 3 processos na recombinação genética, que são o quê? A conjugação, a transformação e a tradução. Então, na conjugação, 2 bactérias se unem e uma bactéria do DNA para outra, né? Na transformação, bactérias incorporam fragmentos de DNA que estão livres no meio. Elas vão pegar, né, os fragmentos de DNA para si. E na tradução, vírus que infectam bactérias, né, os bacteriógrafos, são os vírus que infectam as bactérias, e eles vão carregar o gene de uma bactéria para outra. Então, são os 3 processos, né, de recombinação genética. Aí nós temos também algumas doenças causadas por bactérias. Apesar de ter os pontos positivos, né, a gente sabe que os pontos negativos eles estão ali. As bactérias são consideradas causadoras de doenças, né? Então aqui nós temos algumas doenças que são causadas por bactérias. Algumas são extremamente graves, e se não tratadas, elas podem levar o indivíduo a óbito, né? Nós temos aqui a sífilis, cólera, hanseníase, tuberculose, tétano, coqueluche, pneumonia bacteriana e meningite. Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, né, sobre bactéria, alguns conceitos básicos, a introdução mesmo. Então, até a próxima.